Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. No programa Pergunte ao Doutor, você já sabe que eu trago convidados que vão falar temas da área da saúde para que você engrandeça seus conhecimentos e aqui eu levo informações para vocês. O convidado de hoje, ele é tio de um amigo meu, então ele também é meu amigo. Mas antes de eu apresentar ele, vai ficar aqui o convite para que você volte lá nos nossos programas gravados e assista o programa sobre cirurgia endovascular do Dr. Giovanni Fernandes, onde ele fala da especialidade dele e das atuações que são muito importantes para você saber também, viu, gente? Então, voltando para o programa de hoje, você já ouviu falar em DTM, disfunção temporomandibular? Você sabe o que é a articulação temporomandibular? Pois bem, então no programa de hoje eu trouxe aqui então o meu amigo, que eu vou também chamar de tio, porque ele é tio do Giovanni, meu amigo, o Dr. Ney Fernandes. Ele é cirurgião dentista, ele é especialista em cirurgia da disfunção ou da articulação temporomandibular, ele é especialista em implantes e ele é mestre em cirurgia e traumatologia da face. E eu esqueci de falar que o tio, ele é bucomaxilofacial. Essa é a especialidade que ele mais atua também hoje em dia. Então, tio Ney Fernandes, bem-vindo ao nosso programa. Bom, doutor Rodrigo, muito obrigado primeiro pelo convite de estar aqui. Eu me chamo Ney Fernandes, sou cirurgião dentista. Eu atuo preferencialmente em São Leopoldo, mas com a tendência de logo vir para Novo Hamburgo. E como o doutor Rodrigo falou, eu sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, atualmente utilizando a área da DTM como um foco principal, porque é uma área que ainda precisa bastante informação e é uma área apaixonante, porque a gente trabalha e a gente não enxerga o que está fazendo. Basicamente, o atendimento ele é feito pelo conhecimento e conhecimento anatômico que a gente precisa ter do paciente. Então, é uma área apaixonante que me dá assim, uma alegria muito grande, porque eu consigo devolver qualidade de vida aos pacientes. E a DTM, infelizmente, ela é pouco divulgada na verdade, que já é uma deficiência do nosso curso de formação, que o que se ensina na faculdade de odontologia é uma parte muito pequena. Superficial. Então, é muito superficial. Então, exige do profissional uma dedicação muito grande para entender, porque a área da DTM ela é muito técnica, é extremamente técnica, extremamente cheio de detalhes, porque trabalha bem no lado da tua área, que é a otorrino, né? E é uma área que a gente se apaixona ou a gente não gosta. E eu depois que eu descobri a DTM, comecei a entender a articulação temporomandibular, aí eu comecei a perceber o quão importante é entender a DTM, entender a articulação, para devolver qualidade de vida aos pacientes. Fala para o pessoal então, o que é essa articulação? Okay. Eu vou deixar para ti, não vai eu falar aqui. Tá bem, a articulação nada mais é que todo mundo tem duas articulações, que são, na verdade, a dobradiça da nossa mandíbula, que elas estão situadas exatamente na frente do nosso conduto auditivo, que é onde o doutor Rodrigo atua. E essa articulação, ela é extremamente importante porque ela determina, na verdade, nós que entendemos quem trabalha com articulação, ela já determina assim, a odontologia deveria sempre começar pela articulação temporomandibular, porque é ela e a musculatura que mantém a articulação na posição é que determina uma posição final, por exemplo, dos nossos dentes, da mordida, da nossa oclusão. O encaixe, né? O encaixe, exatamente.
E quando a gente tem e começa e entende que a articulação temporomandibular é o marco zero da odontologia, a previsibilidade de qualquer tratamento odontológico, ela é muito mais, mais tranquilo de tratar o paciente. Porque se a articulação estiver fora do lugar, nós automaticamente vamos ter o quê? A nossa mordida fora do lugar. E aí os pacientes começam a desenvolver dores, começa a sintomatologia que ainda não é muito divulgada e os pacientes não sabem a quem procurar. Muitas vezes os pacientes eles vêm, quando me procuram com DTM, por exemplo, eles dizem assim, doutor, eu fui no médico, eu fui no otorrino. Eu digo assim, que bom que você foi no otorrino, você tem que ir mesmo, porque de repente você tem uma condição a nível otológico que está ali comprometendo. Mas o que se relata é, muitos otorrinos dizem, não, o teu ouvido está bem, tu está bem, não tem cera, não tem infecção, não tem inflamação, não tem nada. Mas doutor, mas eu tenho uma dor aqui dentro do ouvido. Vou defender os otorrinos. Faz parte do exame clínico otorrinolaringológico. Sim. Se tu fizer uma otoscopia e a pessoa tem queixa, no mínimo fazer uma palpação com abertura e oclusão de boca das articulações para perceber se tem deslocamentos, crepitações, algia loco-regional, que muitas vezes se irradia para os músculos temporais na mordida. Então eu vou defender os otorrinos porque eu sei que os meus amigos próximos a mim fazem, assim como eu. Eu acho, sinceramente, Rodrigo, digo assim, o otorrino está completamente correto nessa avaliação, né? Só que o paciente, quando ele tem, porque muitas vezes você tem um problema na tua articulação e reflete uma dor otológica. Sim. E o inverso não é verdadeiro. Porque você pode ter uma inflamação no tímpano, que não vai doer a articulação. E não vai doer a articulação. Não. Então, o que o paciente faz? Ele procura primeiro o otorrino para buscar, digo, doutor, está me doendo o ouvido. É comum essa queixa. Mas a causa, muitas vezes, ela é da articulação temporomandibular. Claro. E aí é uma área do cirurgião dentista. E ela não é... Mas pode ser do cirurgião do médico crânio-maxilo. Sim, claro, pode ser. Eu vou te sacanear aí, hein? Não vai, não tem problema. É que, na verdade, a articulação, ela deveria e deve ser entendida pelo cirurgião dentista, porque a abertura e fechamento de boca, ela passa exatamente pela articulação. Sim. E aí nós temos que entender o mecanismo do normal e o anormal para identificar e conseguir, se existir a dor, nós temos que saber tratar essas dores. E essas dores, assim, elas não são tratadas, pelo menos no método que nós temos, com anti-inflamatório, analgésico, nem nada. Nós pretendemos e nós identificamos da onde que vem essa dor, claro. Nós temos que tratar a causa. Se nós tratarmos só a periferia, aí qualquer um pode dar. Só a consequência, ela vai amenizar, vai dar uma diminuída no seu quadro doloroso, mas vai continuar depois. A causa vai continuar. Então, o que a gente faz? Nós identificamos as causas, e as causas, elas são multifatoriais. E muitas vezes a causa é uma causa ortopédica. Pode ser ortopédica, pode ser uma causa associada com estresse emocional, pode ser um macrotrauma, pode ser hábitos parafuncionais que os pacientes têm, por exemplo. Eu diria que são 3 hábitos extremamente nocivos à articulação, que são: o primeiro deles, ou eu não quero elencar primeiro, segundo, terceiro, existe, mas um dos 3 mais comuns. Roer unha, que é chamado de onicofagia. Então, roer unha é um hábito extremamente deletério. Mastigar chicletes é muito danoso para a articulação, e apertamento dental. Bruxismo também. Que o pessoal chama de bruxismo. Eu, sinceramente, eu não gosto muito da palavra bruxismo, mas tudo bem, é o que todo mundo conhece. Mas eu chamo o apertador dental. Tensão. Que faz aquele apertamento. É que o bruxismo é mais de noite, de ranger os dentes, né? Na verdade, nós temos 2 tipos de bruxismo, né, que a gente chama. Nós temos o bruxismo cêntrico, que é aquele que o paciente só aperta, e o excêntrico, que esse geralmente é feito à noite, que é aquele de ranger os dentes, que gasta o dente. O outro pode dar mais prejuízo também, raiz, né?
Pode ser, pode dar sensibilidade dentária, pode dar desgaste, pode dar fratura dos dentes. Tem gente que quebra dente. Tem gente que quebra dente. Mas essa força dessa mordida? A força é muito grande. Tem até quebrar um dente. Existe um estudo mostrando que nós temos mais ou menos 8 quilos por milímetro quadrado no momento em que você executa as funções de mastigação ou deglutição e a sua fala. Então, na mastigação é 8,5 kg que você vai fazer o apertamento ali para triturar o alimento. Mas se você fizer só o apertamento, no bruxismo, por exemplo, só o apertamento, chega a 25 quilos por milímetro quadrado. Olha a potência que se usa, tanto o masseter quanto o temporal. Essa é um estudo eletromiográfico que fez. É um estudo eletromiográfico que uns americanos fizeram, juntamente com os suecos, que determinaram essa medição e essa mensuração por quilo que a gente tem na mastigação. Então imagina, na função normal, que é mastigar, falar e deglutir, nós temos 8,5 kg. E se você fizer um apertamento dental, chega a 25 kg. Olha o quanto é deletério essas pessoas que estão, devido à ansiedade, estresse, à irritabilidade, apertando o dente. Transtornos emocionais. Transtornos emocionais que, infelizmente, acomete muita gente. E cada vez mais, eu acho, está cada vez mais louco o mundo e as pessoas mais enlouquecidas junto. Para ter uma ideia agora, só depois dessas enchentes que tiveram aqui, eu tive em uma semana, atendi 10 pacientes com transtornos da articulação, só devido ao estresse que passaram com toda essa situação de alagamento que a gente teve no Rio Grande do Sul. Isso em uma semana só. Sim. Então isso não é assim tão normal, em uma semana 10 pacientes. E agora, essa semana passada mesmo, atendi 8 pacientes e ainda resquícios da Covid, tem resquício agora do alagamento. Então, o fator emocional, ele tem assim afetado muita gente com relação a isso. Para pegar na emoção, nossos apoiadores, voltamos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Pegou na emoção, então, dos nossos apoiadores? Então, voltando aqui do nosso programa Pergunte ao Doutor, com meu amigo Ney Fernandes, bucomaxilofacial, cirurgião dentista, especialista em implantes e da articulação temporomandibular, especificamente das disfunções da articulação temporomandibular. Paramos no nosso bloco anterior, antes do intervalo, dos nossos apoiadores, sobre os transtornos da articulação relacionados aos quadros emocionais e agora provenientes, muitos no consultório dele, das enchentes. As pessoas ficaram alagadas, os familiares alagaram, perderam coisa. E a tensão estourou na articulação. É. Isso aí? É isso aí. Nós temos na verdade, dois tipos, né, Rodrigo, de DTM que nós chamamos. Tem a DTM muscular e tem a DTM articular. A muscular,
que é aquela que afeta mais esses músculos, que são os músculos elevadores da mandíbula, aqueles que fazem um apertamento, que é o masseter e o temporal, que são os dois que mais se acometem, que mais tem relacionado com a sintomatologia. Mas é mais tensão também muscular, por fadiga e tensão. Pela fadiga e pela hiperatividade. O paciente fica ali apertando, 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 esse músculo um dia vai entrar em colapso. E já dizia um professor que infelizmente já faleceu, um americano chamado Peter Dawson, que ele sempre diz assim, todo músculo que não tiver tempo de descanso, um dia entrará em colapso. Isso é fato. E na articulação temporomandibular e os músculos da mastigação, eles precisam descansar. Esse é um dos grandes objetivos do nosso tratamento. Eu preciso que o paciente relaxe. O paciente precisa relaxar e o tratamento passa exatamente por um protocolo rígido, onde o paciente vai, além de usar um aparelho intraoral que vai ter uma função biomecânica, ele vai ter o protocolo, que são uma série de orientações, fazendo com que o paciente se conscientize do seu ato que ele está fazendo, que lhe provocou as dores. Que provoca o problema. Que provoca as dores. E aí, falando em dores, eu podia dizer assim para ti que a DTM hoje ele tem uma classificação, cerca de 20 sinais e sintomas que nós podemos abordar para ver se o paciente tem ou não tem DTM. Por exemplo, dor na nuca, pescoço e ombro. Isso já são 3? É 1 ou 3, mas vai. Nuca, pescoço e ombro. Dor de cabeça tensional, que é uma situação que o paciente tem dor aqui, que o pessoal fala, aqui na fonte, né, nas têmporas, que parece que tem um cinto amarrado na cabeça. Se ele tem essas dores, isso a gente chama de dor de cabeça tensional. Sim. Ele tem dor de fundo de olho, ele pode ter dor no ouvido, ele tem a sensação de acuidade auditiva ou elevada ou diminuída. Ou perda. Ou perda auditiva. Ele tem cansaço na mandíbula para abrir a boca, dor para abrir a boca, dificuldade para abrir a boca, cansaço para mastigar, dificuldade, dor no próprio ouvido, né? Ele relata dor no ouvido, e por isso que ele procura o médico otorrino para verificar, e ele diz, não, você não tem nada, então essa dor reflete da articulação dentro do ouvido. Ele pode ter tontura, vertigem, ele pode ter movimentos irregulares de abertura e fechamento de boca. Basicamente, são esses os mais comuns que o paciente tem. Então, gera em torno de... naquela situação que o paciente vai pegar um avião, por exemplo, vai fazer a decolagem, vai fazer a aterrissagem, ou sobe a serra, que vai a Gramado, Canela, por exemplo, ele pode ter a sensação do ouvido entupir, ficar tapado, e pode até ter dor, exatamente só por causa disso. O paciente sobe ou desce de um voo e o paciente tem a sensação do ouvido tapado. Mas isso é mais raro, porque isso tem uma relação direta com a disfunção da tuba auditiva daí. Sim, exatamente. Que é da pressurização do nosso ambiente com a nossa orelha média. Sim, exatamente. Aí tem uma complexidade muito maior, né? Mas não existe complexidade maior. A tuba tem que equilibrar a pressão, o ar não entra lá. Exatamente. Aumentou a pressão por fora, doeu. Ou diminuiu a pressão por fora, puxa o tímpano, doeu. Então, mas aí é associado também com esse apertamento, né? Que existe um desequilíbrio muscular, onde lá os músculos a deglutição da tuba. Também, a deglutição, né? também os elevadores do palato. Exatamente, exatamente. Então, essas situações todas, os pacientes relatam. Não quer dizer que o paciente, para ter DTM, ele precisa ter 20 sinais e sintomas. Pode ter um só. Ele pode ter um só. Um deles, que é um sinal fundamental, característico, muitos pacientes têm e eles dizem, isso é normal, meu pai tem, minha irmã tem, minha mãe, meu tio, meu amigo tem, que são os estalidos. Na articulação. Na articulação. Crepitações. As crepitações. A crepitação, digamos, mais no processo degenerativo já, tá. mas é só o estalido. Tá. Aquele assim. Quando abre, faz barulho. Abre, faz um barulho, pode fazer um barulho na abertura e também no fechamento. Mas nem sempre os estalos significam doença. Já significa disfunção, não quer dizer que o paciente ele pode ter estalo e não ter dor nenhuma, mas ele tem o estalo. Isso significa que ele já tem um deslocamento do disco, que esse disco já deixou de exercer a sua função que ele deveria, porque ele tem o disco articular, ele tem uma posição bem pré-estabelecida, onde que ele deveria trabalhar, né?
que é entre a cabeça da mandíbula e dentro da fossa mandibular, da fossa ali do osso temporal. E o que que acontece? Se esse disco cair à frente, eu estou colocando aqui, mas se ele cai aqui à frente e você vai fazer a abertura de boca e captura o disco, eu tenho um vídeo que eu posso mostrar sobre isso. Tu já quer mostrar agora ou tu quer continuar explicando isso? Eu poderia mostrar agora já como então, é que é essa captura. Vamos mostrar o vídeo. Tá bom. Então, Rodrigo, olha bem, o que eu queria te dizer o que seria o estalo. Primeiro vamos mostrar uma articulação normal, que aqui a gente vê a cabeça da mandíbula, aqui a gente vê o osso temporal e aqui no meio nós vemos o disco articular, que é essa estrutura que parece uma borboleta, uma gravatinha borboleta. Que flutua. Apareceu aí uma seta vermelha tentando mostrar exatamente essa parte triangular aqui, que é a banda posterior desse disco, que aqui é mais perto da onde você atua, que é o ouvido, que está mais ou menos nessa região. Aí o corte da articulação direita. Não se sabe se é direita ou esquerda aqui, porque a gente não consegue ver isso, mas também não teria problema, direita ou esquerda. O mais importante é que isso aqui é um corte sagital, que a gente consegue ver, então. Aqui a banda posterior, essa banda intermediária que é menor, e aqui a banda anterior. E este aqui, que o paciente está abrindo a boca nessa posição, numa situação totalmente normal. Aqui não tem processo degenerativo, não tem dor, não tem... fedor, não tem ardor. Não tem nada. Não tem deslocamento de disco. Isso é o sonho de todo mundo, trabalhar com articulação nessa situação. E é isso que a gente chama, por exemplo, essa posição, numa posição que a gente chama de relação cêntrica na oclusão dentária. Porque obrigatoriamente a articulação tem que estar aonde? Estabilizada para nós termos a relação cêntrica, para daí proporcionar uma oclusão estabilizada ao paciente. Mas no próximo assimetrias e aí começam os problemas. Aí nós teríamos o quê? Estabilidade ortopédica. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente está com os vídeos e nós não estamos na tela, vamos colocar já um vídeo já com desgaste ou com deslocamento para as pessoas entenderem a partir desse vídeo que a gente dá o segmento para os outros e a gente depois começa a falar em tratamentos e alternativas. Beleza? Boa, vamos botar lá um vídeo aí de alguma alteração. Voltamos aqui, eu vou atrapalhar aqui, ó. Voltamos agora com uma alteração, hein, Ney? Conta para eles aí. Rodrigo, aqui nós temos uma alteração já, você pode ver que aquele triângulo que existia aqui na banda posterior já não existe mais. Porque este ligamento é um ligamento colagenoso e ele, quando ele se estica, ele se estica e não volta mais. Ele é anelástico. Ele é diferente, por exemplo... Distende, no caso, ele não volta mais. Então aqui nós tivemos um deslocamento anterior desse disco, ele vai mostrar de novo aqui para vocês verem, mas esse aqui é sem redução porque o disco está totalmente caído aqui na frente, fazendo com que esse paciente tenha dificuldade de abrir a boca. Como desliza a articulação aí, né? E o disco não está mais exercendo a sua função para o qual foi concebida. Então ele está fazendo uma articulação com um tecido altamente vascularizado e inervado, que é o tecido retrodiscal. E muitas vezes o paciente não consegue abrir a boca e na hora em que ele fecha a boca, ele tem uma dor que reflete lá dentro do ouvido. Então essa situação... Fica tudo inflamado aqui essa região, né? Fica, é isso que a gente chama de retrodicite, que é uma inflamação nessa área e ouvidos... Na cápsula? Não, são os tecidos retrodiscais mesmo. A dor, a capsulite, ela é diferente. Entendi. Porque atrás é por uma compressão, talvez. Pela compressão dos tecidos altamente vascularizados e inervados. E nós temos que dizer que o disco articular não tem terminações nervosas e não tem... Cartilagem não tem dor. Nada. Porque ele é um tecido fibrocartilaginoso, não tem dor, não tem nada. Por isso que ele suporta a nossa mastigação. Esses tantos quilos. Tantos quilos ele suporta. Mas quando ele tem um deslocamento onde que a mandíbula não consegue capturar esse disco, o que acontece? Você fica articulando osso contra tecido vascularizado e inervado, provocando a dor. Que é o que a gente chama aquela dor articular. Então, na verdade, este paciente aqui, ele tem um deslocamento, nós chamamos deslocamento anterior ou anteromedial sem redução. Ou seja, este paciente, para nós recapturar esse disco, só com cirurgia. Sim. Este paciente ainda nós não temos condições de capturar esse disco com tratamento algum.
só à base de cirurgia, que a gente chama de discopexia, que é exatamente a abertura dessa articulação bem em frente ao ouvido, aqui se faz uma incisão pequena e chega na articulação. Mas eu posso mostrar o próximo vídeo aqui falando sobre deslocamento de disco com redução, que é uma situação anterior a essa aqui que está acontecendo agora. Vamos mostrar então. Tá? E aí, o que é esse aí? Conta para nós aí. Esse daqui, Rodrigo, é uma situação intermediária. Eu mostrei a parte inicial, que é a articulação normal, e esse aqui é a gente chama de deslocamento de disco com redução. Nós estamos vendo aqui agora, ó, o disco ele vai perder, o paciente perdeu, fechou a boca, perdeu o disco, ele caiu aqui na frente e ele vai capturar. Quando ele captura esse disco, dá o estalo. Então esse é um sinal muito importante da articulação, que faz com que aqui diz, no momento da abertura, no momento da captura, ó, que vai dar um estalo nessa articulação, vai dar um... É como se a cartilagem ela movesse. Entra, né? Que nós chamamos... Isso, deu um clique e o paciente continuou a abertura de boca com o disco articulando entre as estruturas ósseas. Ali, ó, vai dar o tleque. Ó, aí, ó, deu o clique e isso aqui ele é perceptível. Às vezes, até mesmo os pacientes, numa distância de 1 metro, 2 metros, a gente ouve. O barulho. Ouve o barulho. Às vezes só o paciente ouve esse barulho, porque ele é tão pequenininho que o paciente, porque depende da espessura do disco, depende da banda posterior, da parte intermediária, então depende da deformidade que esse disco tem. Mas isso aqui é importante porque é um importante sinal que nos caracteriza que o paciente já tem uma disfunção articular. Muito bem. E essa disfunção, só para completar, essa disfunção, muitas vezes o paciente tem esse deslocamento de disco e não tem dor nenhuma. E ele leva a vida numa boa, abre a boca, até que comece a ter dor. Aí procura. Vou deixar aqui, ficou a deixa para o próximo programa que falaremos de tratamentos com o Dr. Ney Fernandes, bucomaxilo facial, especialista em disfunções temporomandibulares. Deixa teu contato aí para esse programa, para quem quiser te procurar, e já vamos deixar aberta a deixa para que nos assistam no próximo programa. Vai ser um prazer. Muito bem, doutor Rodrigo, assim, muito obrigado pelo convite, e já me coloco à disposição numa próxima oportunidade para a gente falar mais, porque esse assunto é um assunto amplo, que acomete tantas pessoas, e eu atendo em São Leopoldo, ali na rua 1º de Março, que infelizmente também foi alagada lá, meu prédio, na minha sala não, mas o prédio foi. E o meu telefone é 3592-7140, que dá para ligar direto lá, a secretária atende, pode marcar. E se quiserem te seguir Instagram, tem Instagram? Tem, meu Deus, tem que ver o nome. Dr. Ney Fernandes, não é? Dr. Ney.Fernandes, isso. Se quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar no direct, sem problema nenhum. Que eu acho que esse é um assunto, na verdade, eu considero hoje já a DTM como um assunto de utilidade pública, de saúde pública, porque tem muita gente sofrendo com isso e não procura um auxílio. Só para fazer um parênteses, existe uma estatística que a nível mundial, cerca de 56% de toda a população tem pelo menos um sinal e sintoma de DTM. Dos 20%. Não, 56%. Sim, um sinal dos 20. Com sinal dos 20. Isso aí que eu tô falando. Sinais e sintomas, sim. Gostou? Então, assista, compartilhe as informações. Lembrando que saúde não é brinquedo. Fica o convite para tratamentos de disfunções temporomandibulares no próximo programa. Obrigado pela sua atenção. Mande suas dúvidas para nós, para que possamos cada dia enriquecer mais o programa. E até breve. Tchau, tchau. Muito obrigado. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.